Os suplementos de magnésio estão por toda parte, prometendo benefícios que vão desde melhorar o sono até ajudar no emagrecimento. Aí você decide comprar e se depara com uma infinidade de opções. Treonato, óxido, citrato, sem falar nas diferentes combinações e dosagens. É normal ficar confuso sem saber qual escolher, certo? Isso seria verdade até agora, porque esse é o vídeo definitivo sobre magnésio. Aqui você vai descobrir tudo o que precisa saber para tomar a decisão certa sobre esse suplemento. Prontos para tirarem todas as dúvidas sobre magnésio? Vem comigo no Fala Lu! Oi, eu sou Haddad, médica livre e docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Bom, e vocês sabiam que vocês podem se tornar membros aqui do Fala Lu? E tem uma série de vantagens de ser membros, além de, obviamente, apoiar o nosso canal. Mas a principal delas é ter sempre as perguntas respondidas, porque hoje a gente recebe uma infinidade de perguntas e a prioridade vai ser sempre dos membros. Eles terão 100% das perguntas respondidas por mim. Então, quem quiser, é só clicar no botão membros aqui do canal. Existem muitos suplementos de magnésio disponíveis, mas para falar desse assunto de forma inteligente, é útil estabelecer o contexto e entender todas as funções que o magnésio desempenha. Vamos então começar falando dos papéis do magnésio no nosso corpo. E o magnésio é um cofator de pelo menos 300 sistemas enzimáticos no nosso organismo. E existem 3 que eles são particularmente muito relevantes. Primeiro, a saúde óssea. Segundo, transmissão nervosa. E terceiro, controle da glicose e do metabolismo da insulina. E antes de mergulhar no tema de hoje e explicar de maneira inédita a importância do magnésio para o nosso corpo, eu quero apresentar para vocês um novo parceiro aqui do canal, a Always Fit. Eu tô super empolgada com essa parceria por 2 razões. A primeira é que o portfólio deles é incrivelmente completo. Vários produtos que eu já trouxe aqui no canal em vídeos diversos, falando de benefícios, alguns muito recomendados. E o segundo é que a gente vai oferecer esses produtos com desconto especial para vocês. A Always Fit oferece um composto de magnésio muito bacana, mas eu vou falar sobre ele no final do vídeo, que vocês vão entender muito melhor. Tem também um composto de fibras excepcional, tem cúrcuma, vitamina D e um monte de suplementos de alta qualidade. E o que torna essa parceria ainda mais especial é essa combinação de qualidade com preço acessível. Isso é algo que eu valorizo muito e eu sempre destaco aqui no canal. Suplemento precisa caber no seu bolso. Agora então, vocês têm essa opção muito bacana de comprar na Always Fit com desconto, usando o cupom FALALU. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link, super fácil para o acesso. Cupom sempre FALALU e também, quem quiser, só usar o QR Code que está aqui na tela. Vamos voltar para o magnésio e suas ações no nosso corpo, começando com saúde óssea. O osso é o maior reservatório de magnésio no nosso corpo. 60% de todo o magnésio está ali nos nossos ossos. Ou seja, não é surpresa que uma deficiência de magnésio seja um problema muito importante para a saúde óssea. Talvez vocês não saibam, mas os nossos ossos estão em constante estado de construção e destruição. A gente acha que o nosso osso é algo que a gente, depois que para de crescer, está estático, mas não. Ele é construído e desconstruído o tempo todo por uma regulação de osteoblastos e osteoclastos e também por uma ação do metabolismo de cálcio via PTH, que é o hormônio lá da paratireoide, e também da vitamina D. Deficiência de magnésio pode ser muito ruim para os nossos ossos. Segundo ponto, controle de glicemia e metabolismo da insulina. O magnésio aumenta o movimento da glicose para dentro da célula e facilita os efeitos da insulina, ou seja, ele melhora a sensibilidade à insulina. O magnésio também é um cofator da oxidação de carboidratos. E alguns estudos clínicos mostram que ou a suplementação de magnésio ou uma dieta mais rica em magnésio ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina e a glicemia em jejum. Mas aqui já cabe um ponto super importante. Vocês vão ver que para todos os efeitos positivos do magnésio, ele é muito maior quando a pessoa é deficiente em magnésio. Em outras palavras, quanto mais deficiente você for em magnésio, mais o efeito positivo da suplementação vai acontecer em todos esses aspectos que eu estou colocando aqui para vocês. Terceiro ponto é na transmissão nervosa e função muscular. O magnésio está literalmente dentro do centro de qualquer ação, transdução de sinal nervoso no nosso corpo, inclusive dos nervos para os nossos músculos. Para tudo isso, a gente precisa de magnésio. Então, qualquer ação que envolva cátion, sódio, potássio, cálcio, contração muscular e transmissão nervosa. Quando tem uma deficiência de magnésio, a gente tem várias alterações, desde alteração de humor, de condições neurológicas e até quadros de enxaqueca. Agora eu vou falar de 3 potenciais benefícios que fazem parte de muitos dos suplementos que estão sendo vendidos atualmente, estão relacionados à parte cerebral. Então, começando com os benefícios cognitivos, que é um benefício potencial do magnésio, que levaria um atraso
para quadros mais leves de deficiência cognitiva, uma leve demência. A gente tem uma meta-análise de 2024 que mostrou efeitos positivos nesse sentido, mas a gente ainda precisa de mais estudos. Por exemplo, será que o magnésio ajuda a cognição de qualquer pessoa? Ou só se você tem deficiência de magnésio? Será que só se beneficia pessoas de certa idade, pessoas mais velhas ou qualquer pessoa independente da idade? Você precisa ter um comprometimento cognitivo ou se você suplementar magnésio você vai ficar mais esperto que o normal? Então são perguntas ainda não respondidas por os estudos, mas que ficam com potencial de uso. O segundo é para o sono. Todos os suplementos atuais para sono vêm com magnésio dentro da composição. E a gente sabe ainda menos do efeito do magnésio no sono. Se você olhar os estudos, você vai ver que, para a maior parte deles, pessoas que têm deficiência de magnésio tiveram sim uma melhora do tratamento de insônia quando feita a suplementação de magnésio. Mas a gente tem essa meta-análise aqui de 2021 que confirma que a literatura ainda é insuficiente para recomendações fundamentadas do uso do magnésio para questões relacionadas ao sono. Eles mesmos colocam no estudo que, como o magnésio oral é muito barato, super disponível e de baixo risco, ele pode fazer sentido ser indicado para pessoas que tenham sintomas de insônia, já baseados na literatura que a gente tem até agora. E por fim, dentro dessas ações cerebrais do magnésio, vem a história da enxaqueca. O magnésio desempenha um papel importante na inibição da via excitatória do glutamato no receptor NMDA, lá no nosso cérebro. E isso está muito relacionado às enxaquecas, que estão associadas a essa maior excitação. Então a hipótese seria que se você é deficiente de magnésio, você tem menos inibição dessa via de neurotransmissão excitatória, o que levaria a maiores episódios, mais frequentes episódios de enxaqueca. Os tratamentos de magnésio via oral, a suplementação via oral, poderiam então, e parecem, reduzir a frequência e a gravidade das crises. Mas uma coisa importante a ser ressaltada, não resulta em alívio imediato da enxaqueca. Então não adianta tomar magnésio quando você já está morrendo de dor de cabeça. Agora vamos para um ponto super importante, já que eu falei que quem tem deficiência é quem mais vai ter benefício do uso do magnésio. Como é que eu descubro se eu tenho deficiência de magnésio? Aqui é um ponto importante, que não é fácil medir magnésio no nosso corpo. A gente consegue medir os níveis no sangue, mas o nível de sangue representa só 1% do total de magnésio do nosso corpo. Você não consegue falar do pool de magnésio no nosso organismo. O outro exame que pode ser feito é o total de magnésio na urina de 24 horas. Você teria que coletar a sua urina por 24 horas e lá no laboratório eles vão dosar quanto magnésio tem ali. E esse exame é muito mais preciso porque vocês vão entender, o magnésio entra e sai do nosso corpo o tempo todo. A dosagem sérica, aquele exame de sangue que a gente faz no laboratório, não é um bom exame para dizer se a gente tem ou não deficiência de magnésio. Agora, essa deficiência de magnésio é comum? Qual é a sua prevalência? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta curta é: a gente não sabe. Porque se a gente se basear nos níveis séricos, essa medida no sangue, seria a definição de menos de 1,7 miligramas por decilitro. E aí, mais ou menos 1/4 da população entra nesse critério, nível baixo no exame de sangue. Mas, de novo, esse nível sérico é enganoso, porque só 1% do total de magnésio do nosso corpo está no nosso sangue. Isso não reflete o que está acontecendo dentro da nossa célula, que tem mais ou menos 39% do magnésio, e muito menos nos nossos ossos, que tem 60% do magnésio do nosso corpo. Acabou de sair esse estudo fresquinho na New England, uma revista mega importante, falando exatamente de hipomagnesemia, que apresenta sintomas bem inespecíficos, mas muito frequentes. Letargia, que é um cansaço, cãibra muscular, fraqueza muscular, e que fazer um diagnóstico da deficiência não pode ser negligenciado, exatamente para repor e evitar esses sintomas que são muito comuns. A gente sabe por que a gente está tão deficiente em magnésio, por que seria quase que uma epidemia de deficiência de magnésio? Tem várias coisas que parecem contribuir para isso. Número 1, a nossa alimentação. Em teoria, a gente deveria obter todo o magnésio que a gente precisa na nossa dieta, mas a gente não tem conseguido. Por quê? Primeiro, pelo estilo de vida e a dieta que a gente tem atualmente, e daqui a pouco eu vou falar para vocês quais os alimentos entregam mais magnésio, mas tem até uma hipótese relacionada à qualidade do solo, onde as coisas são cultivadas hoje em dia e que entregariam menos magnésio. Então, os próprios vegetais já teriam menos magnésio por conta do solo. A segunda é a perda do magnésio que acontece naturalmente no nosso corpo. E aqui é legal entender esse equilíbrio de magnésio que é bem ilustrado nessa figura. A gente tem os grandes depósitos de magnésio nos ossos, nos músculos e outros tecidos. Quando você consome, por exemplo, uns 360 miligramas de magnésio, mais ou menos 260 sai nas nossas fezes, porque a gente tem esse turnover constante. E 100 miligramas na nossa urina, ou seja, o nosso corpo está em constante
troca do seu pool de magnésio. Outra coisa interessante é que se você consumir um excesso de magnésio na alimentação ou suplementando, esse excesso simplesmente é eliminado pelo intestino, ele não é absorvido e a gente não tem praticamente nenhum prejuízo, exceto o risco de causar alguma diarreia. E por fim, o último ponto que contribui para essa crise mundial de deficiência de magnésio são alguns medicamentos. Diuréticos, medicamentos para pressão, prejudicam essa reabsorção de magnésio nos rins, então faz você perder muito magnésio na urina. E outros medicamentos também muito usados, como inibidor de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol, além do consumo de álcool, diminui a absorção de magnésio, ou seja, tudo isso prejudica ainda mais nossos níveis de magnésio. Dieta e magnésio. Quanto a gente deveria consumir então para ter níveis adequados? Para os homens, o indicado seria 420 miligramas por dia. Mulheres, 320 miligramas por dia. E tem uma pesquisa interessante que mostra que nos Estados Unidos, pessoas que não usam suplementos, só se alimentam, consomem em média 250 miligramas por dia, ou seja, abaixo e bem abaixo para os homens do que é recomendado. E quais são os alimentos então ricos em magnésio? Aí tem essa figura aqui, essa tabela para vocês darem um print, porque depois isso vai ser importante para entender quando suplementar. Os principais alimentos aqui na tabela são as oleaginosas, né? Nozes, amêndoas. Tem também semente de abóbora, espinafre, chocolate amargo, abacate, coisas bem específicas. Aí, por exemplo, se o seu objetivo é chegar nos 400 miligramas por dia, você teria que consumir mais ou menos umas 40 castanhas do Pará. Aí tá na meta. E olha que legal, já vale um like aqui para esse vídeo. O corpo realmente regula essa absorção de magnésio quando a gente consome para nossa necessidade. Então, se você come lá a sua castanha do Pará, você pode absorver entre 25% a 75% do magnésio que está presente, dependendo do quanto o seu corpo está precisando. O corpo faz esse ajuste do pool para manter o pool sempre constante. Então, algumas pessoas vão absorver os 75% se ela tiver deficiente e outras que estão com estoque bem repleto vai absorver só os 25%. Legal, interessante como nosso corpo é muito inteligente. Se você vai suplementar, quanto você deveria buscar num suplemento diário de magnésio? Cerca de 400 miligramas por dia, por alguns motivos. Primeiro, que nem todo o magnésio presente ali no suplemento vai ser absorvido e vocês vão ver que a maior parte deles gira em torno de 80%. E agora, se você é uma pessoa que tem enxaqueca, que tem algum sintoma ou tem uma deficiência diagnosticada, nesse caso você poderia buscar 600 miligramas por dia no suplemento. O magnésio tem uma margem de segurança muito grande, ou seja, você pode tomar bastante magnésio que você raramente vai ter problema. É o que eu falei para vocês, no máximo você vai ter uma diarreia, porque seu intestino não vai absorver o excesso de magnésio. Agora, em relação às diferentes formas de magnésio, porque eu comecei o vídeo falando para vocês que tinham muitos, vamos entender facilmente isso. A gente divide os magnésios em orgânicos e inorgânicos. Vamos colocar a tabela aqui na tela. A gente tem dois magnésios inorgânicos, o óxido e o cloreto. Curiosamente, o cloreto de magnésio é muito bem absorvido e passa lentamente pelo trato gastrointestinal, então ele é legal, está presente no seu suplemento. Já o óxido de magnésio é muito mal absorvido, ele praticamente passa reto pelo trato gastrointestinal, mas ele tem sua utilidade, principalmente para pessoas que têm intestino preso, ele pode ajudar a regular a função intestinal. Então, fica a dica se você quiser algo para ajudar o funcionamento do intestino também com baixo risco. Do outro lado, a gente tem as fontes orgânicas, o glicinato, o citrato, o lactato e assim por diante. E esses, em geral, são bem absorvidos, todos eles aqui na tabela, cerca de 80%. Então, normalmente, são os que são recomendados aí na maior parte dos suplementos ou o cloreto de magnésio. A quantidade de magnésio que tiver escrita ali no rótulo do seu suplemento, você calcula, então, que 70% a 80% está sendo absorvida e a meta para atingir os 400 ou 600 por dia deve ser nesse cálculo. Para vocês terem ideia, o Pro 3 da Always Fit, que é o composto de magnésio deles, entrega 200 miligramas, então você poderia tomar 2 vezes por dia. E ele tem 3 formas de magnésio combinadas, o que é bem interessante: a treonato, o quelato e o dimalato. Agora você tá me perguntando, Lu, mas e aí? Fiz meu exame de sangue e meu magnésio tá normal, na faixa ali de normalidade, assisti seu vídeo até aqui, agora eu não sei, devo ou não suplementar? Lembra que eu falei para vocês darem um print lá naquela tabela com a lista de alimentos que tem magnésio? Agora você olha aquela lista. Quanto você consome por dia daqueles alimentos e daquelas quantidades indicadas? E calcula que mais ou menos só 50% vai ser absorvido, porque é entre 25% a 75%, vamos pôr a média, 50%. Você come abacate, todo dia um abacate inteiro, ou uma castanha, ou um chocolate meio amargo? Faz a conta. Se você fizer a conta e entender que você está consumindo menos de 400 miligramas na sua dieta por dia, e se você for atleta, se você tiver enxaqueca, se você treinar, não precisa nem ser atleta, você já precisa de uma necessidade
aumentada de magnésio. Para você, vale a pena suplementar. Então, eu, por exemplo, sei que eu não consumo aquela lista de alimentos todos os dias. Pelo contrário, tem vários dias que eu acabo não consumindo nenhum daquela lista. Então, considero que vale muito a pena, no meu caso, que treino, suplementar com magnésio. E o último aspecto que eu acho que vocês já estão se perguntando, Lu, e o tal do treonato, que tanta gente fala e você não explicou a diferença deles. O treonato é um tipo de magnésio que tem uma maior capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. E assim ele consegue alcançar concentrações mais altas no líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que está dentro da nossa cabeça, ali no nosso cérebro. Então, quando você pensa em magnésios no benefício para o sistema nervoso central, que foi o que eu falei, cognição, sono, enxaqueca, a formulação treonato que é a indicada. Então, especificamente para esses benefícios cognitivos, treonato é legal. E por isso que, em geral, nos suplementos para sono, é o treonato que está incluso. E os riscos dos suplementos de magnésio, já falei, são bastante seguros porque o corpo controla a nossa absorção. Do ponto de vista de risco, o maior deles seria para a nossa carteira. E de todos os suplementos de magnésio, o que tem um valor um pouquinho mais alto é o treonato. Os outros a gente encontra composições com preço bem legal na Oisfit, inclusive. Vamos fechar com o nosso resumo Fala Lu? Magnésio é muito importante para o nosso corpo e provavelmente não é por acaso que a gente tem centenas de suplementos com esse composto. Ele é de baixíssimo risco, exceto para o nosso bolso. A maioria das pessoas provavelmente está deficiente e, além disso, pode não notar por conta dos sintomas que são muito subjetivos. E o impacto do magnésio na cognição e no sono merecem mais estudos, que, lógico, o Fala Lu vai trazer para vocês quando eles saírem. É isso aí, quero saber de vocês quem já está suplementando o magnésio e quem mudou a ideia desse suplemento depois de assistir esse vídeo. Agora vocês entenderam a regulação do pool no nosso corpo e como é complexo entregar tudo que a gente precisa pela nossa alimentação, né? Fica a dica, pode ser que você seja uma pessoa que precise. É isso aí, até o próximo vídeo.